Olá, gente. É, Vamos gravar aqui nesse PowerPoint a nossa explicação sobre ciclos biogeoquímicos. A maior parte das turmas, inclusive, já viu até ciclo do carbono, né? Nesse slide aqui, a gente vai fazer uma revisão sobre o ciclo da água. Para alguns, a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre o ciclo do carbono, tá? E aqui a gente segue também com o ciclo do oxigênio e ciclo do nitrogênio, tá bom? Vamos gravar aos poucos e aí eu vou colocando lá no MS Teams para vocês, tá bom? No Teams. Muito bem. Recordando, gente, assim um pouquinho sobre o que são os ciclos biogeoquímicos. Então, gente, quando a gente fala em ciclos biogeoquímicos, a palavra biogeoquímica, ela assusta talvez pelo tamanho, mas não tem absolutamente nada demais. O que essa palavra, o que esse termo, ciclos biogeoquímicos, quer dizer, né? Quer dizer que os elementos químicos que estão presentes nos seres vivos, eles ciclam, né? Eles ciclam entre os seres vivos e os fatores abióticos, tá certo? Esses elementos, eles são retirados do ambiente, são utilizados pelo organismo e aí, principalmente pela decomposição, são devolvidos à natureza. Rose, mas é só pela decomposição? De jeito nenhum, né? Através da respiração, através do nosso metabolismo, esses elementos, eles são devolvidos à natureza, tá certo? E é por isso que a gente chama de ciclo. Então, principalmente quando a gente pensar lá nos elementos dos CHOMPs, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, a gente vai pensar que esses elementos estão sempre na natureza, tá? Mas que a vida também precisa desses elementos químicos e, claro, esses elementos em algum momento vão estar nos seres vivos, constituindo aí a vida, né? A vida está continuamente sendo recriada a partir, inclusive, dos mesmos átomos, desde o tempo que a Terra é Terra, desde o tempo que os seres vivos surgiram no nosso planeta. E quais são os principais ciclos? Como eu já disse a vocês, todo elemento cicla, né? Mas existem alguns que são mais importantes. Os elementos dos CHOMPs, por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, ciclam. Porém, a gente estuda quais? Os 4 mais importantes. O ciclo da água, que representa o ciclo do hidrogênio, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. Bom, gente, vamos começar aqui a conversar um pouquinho sobre o ciclo da água. A gente fala em ciclo da água, mas na verdade quem está ciclando aqui é o elemento hidrogênio, tá certo? E o elemento hidrogênio cicla através da água. Como é que isso funciona? Por que isso é tão importante? Aqui, quando a gente fala em ciclo da água, a gente precisa levar em consideração alguns conceitos que vocês estão aprendendo lá na química, né? Como a mudança de estados físicos da matéria, e aqui no caso a água ela muda continuamente, né, de estado físico e consequentemente assim ela consegue ciclar. O ciclo da água, gente, ele é bem simples. Por quê? Porque ele envolve a evaporação da água que está presente nos grandes mananciais superficiais da Terra, tá? Bem como a água proveniente da transpiração e da decomposição dos seres vivos. E aí o que acontece? Essa água evapora, condensa nas nuvens, né? A água que condensa, inclusive nas nuvens, lá em cima dos grandes mananciais, dos oceanos, por exemplo, vem para o continente e aí o que acontece? Precipita novamente na Terra, enchendo os mananciais. E aí, como é que essa água chega aos seres vivos? Ora, através da ingestão, né? Os seres vivos ingerem a água. No caso de uma plantinha,
ela consegue essa água através das suas raízes, através da absorção, né, de suas raízes, e assim a água cicla no planeta, né? Faz o seu ciclo biogeoquímico, tá certo? Uma coisa que é interessante a gente lembrar é que a gente não consegue produzir água e a gente gasta e a gente elimina água o tempo todo, principalmente através da respiração, ok? Bom, por que a água é tão importante? Simples, gente. Sem água não tem vida, tá? Sem água líquida não tem vida. Todos os seres vivos precisam da água para que haja o metabolismo. E outra, uma coisa que é extremamente interessante, né? Ao longo do tempo, a quantidade de água que está presente no nosso planeta, ela permanece mais ou menos a mesma. E como é que isso é possível, Rose? Por que é que se diz que a água ela está acabando no planeta? Na verdade, ela não está. Na verdade, ela está sendo realocada. Inclusive, nós conversamos também sobre isso em sala de aula, certo? Olha só, gente. Dentre os grandes reservatórios globais, a gente vai encontrar os oceanos, as geleiras, as calotas polares, né? A água subterrânea presente lá nos lençóis freáticos, as águas superficiais presentes nos lagos, também nos rios. Tudo isso faz parte dos reservatórios de água que nós temos no nosso planeta. A grande questão é que de toda essa água, a gente só consegue usar aproximadamente 3%. Por quê? Porque é água doce disponível. A maior parte que está nos oceanos, a gente não consegue utilizar devido à grande quantidade de sais, né? Então, a gente ainda tem esse pequeno problema que é a quantidade de água disponível aos seres vivos para que possam se manter vivos, ok? Além disso, gente, a água também influencia no clima, tá certo? O ciclo da água é responsável, inclusive, pela purificação da água quando evapora. A água evapora, ela vai meio que ser filtrada, vamos dizer assim, né? E quando ela desce para a terra novamente sob a forma de chuva, ela já está pronta, vamos dizer assim, para ser reutilizada pelos seres vivos, ok? E o ser humano, como sempre, né, ele acaba influenciando aí o ciclo da água. Em que sentido? Gente, se a água que evapora dos seres vivos vem através da transpiração, quando você pensa numa floresta, as plantas elas transpiram bastante. Então, voltando lá na geografia, né? Lá na floresta amazônica, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar que as pessoas lá no Amazonas, no Pará, marcam os encontros para antes ou depois da chuva, porque todo dia chove, né? Tem floresta, a floresta transpira, consequentemente evapora e chove, tá certo? Mas aí o que é que o homem faz? O homem usa a água e suja essa água, ou seja, o homem nem sempre devolve a água para a natureza em condições adequadas. Sem contar, gente, que o homem também influencia no ciclo da água quando ele impede essa água de ficar armazenada lá nos grandes mananciais, né? E também nas águas subterrâneas. Quando a gente faz asfalto, né? Quando a gente constrói ruas, quando a gente desmata, tudo isso interfere no ciclo da água. Outra, o homem também acaba destruindo a água potável com a grande questão do lixo, né? O não saneamento dos esgotos, por exemplo, lançar lixo sobre o solo que acaba contaminando os lençóis freáticos, né? E por aí vai, ok? Bom, sobre o ciclo do carbono, o que é que a gente pode pensar? O elemento carbono é o elemento da vida. O elemento carbono é o elemento que está presente nos compostos orgânicos, nas molequinhas orgânicas que estão na composição dos seres vivos, tá? E, gente, o elemento carbono ele está presente na atmosfera principalmente sob a forma de um gás, que é o gás carbônico.
o gás carbônico, o CO2, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, CO2 é o gás, tá? Que, constituído por carbono e oxigênio, traz o elemento carbono sob a sua forma inorgânica, tá bem aqui ele, ó, para que os seres vivos possam construir as suas molequinhas orgânicas. A grande questão é, nós, enquanto seres vivos, não conseguimos assimilar esse CO2, mas tem um pessoal que consegue. Quem são? São as plantinhas, são os organismos autótrofos que vão utilizar esse CO2 na presença de luz e na presença de clorofila para produzir uma molécula orgânica, uma molécula de açúcar, de carboidrato, e no caso aqui, a glicose, ok? E assim, saindo da forma inorgânica para a forma orgânica, através da fotossíntese, é que o carbono consegue entrar através da alimentação nas cadeias alimentares e conduzir, inclusive, levar junto com essa glicose a energia que um dia já foi energia luminosa, tá certo? Então, o CO2 inorgânico vira orgânico durante a fotossíntese, porque ele sai de CO2 e vira glicose nesse processo de fotossíntese, que também usa água para construir essa molécula, ok? Só que é um ciclo, né? E como é que eu vou sair dos seres vivos e voltar para ser CO2 novamente? Simples, através da respiração e através da decomposição. A grande questão, gente, é que o CO2 também retorna à atmosfera através da queima de combustíveis fósseis, através das queimadas também. Esse CO2 é liberado para a atmosfera, né? E aí ele acaba meio que se acumulando ali na atmosfera, ok? Então aqui, ó, como a gente estava dizendo, por que o carbono é importante? Porque ele é a base da construção de moléculas orgânicas, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. Ele também estoca energia. Aonde que ele estoca energia? Nesses compostos orgânicos, né? Os nutrientes mais energéticos, quem são? São os carboidratos. Por isso que a gente dá preferência a eles, inclusive, na nossa alimentação. Mas olha só, gente, quem tá aqui, vocês sabem de que é feito o petróleo? Para que? Como é que a gente usa o petróleo? Ora mais, a gente retira os combustíveis deles, né? Através de processo de refino, vocês vão aprender isso na química. E o petróleo, gente, nada mais é que matéria orgânica que não foi decomposta, né, e que está cheia de energia. Essa matéria orgânica, inclusive, proveniente de grandes vegetais, do tempo dos dinossauros e dos próprios dinossauros, né, que não sofreram decomposição e, consequentemente, ficaram armazenados sobre determinadas condições de temperatura e pressão. E aí, o que a gente faz? A gente extrai a energia contida nesse material, nesses derivados de petróleo, né, que a gente chama de combustíveis fósseis, tá certo? Para que os nossos veículos possam funcionar, para que as fábricas possam funcionar, a grande questão é que se libera gás carbônico para a atmosfera, né? Não só gás carbônico, mas olha só aqui esse outro gás. Quem lembra o nome desse outro gás aqui? Esse aqui é o metano. A grande questão, gente, é que quando você emite muito CO2, as plantinhas não dão conta. Não só as plantinhas, né? Mas as algas também. Elas não dão conta. E aí, o que acontece? Esse gás carbônico fica acumulado na atmosfera, ele acaba sendo, vamos dizer assim, funcionando como se fosse uma esponja de energia, tá? E isso vai provocar o que a gente chama de aumento da temperatura global, ou seja, o aquecimento global, tá certo? Na verdade, CO2 e CH4, eles são necessários para que a Terra possa se manter aquecida através do efeito estufa. O problema é quando isso acontece de forma exagerada. Olha só,
voltando aí um pouquinho lá na geografia, né? O efeito estufa, ele é necessário para que a Terra se mantenha aquecida, né, através da radiação solar que incide sobre a Terra, ela bate e boa parte é refletida para o espaço. Só que, como nós temos uma camada de gases, parte dessa energia fica retida, e isso graças ao CO2 e ao CH4, né, mantendo a Terra aquecida. O problema é que quando tem demais, aquece demais, e aí provocam as consequências do que a gente chama de aquecimento global. Olha só. E consequências desse aquecimento global? Gente, quando aumenta um grauzinho só, tá? Olha só a quantidade de consequências que isso pode provocar. Derretimento das geleiras, que vai alterar a temperatura dos oceanos, vai aumentar o nível dos oceanos, vai provocar desertificação, alteração do regime de chuvas, intensificação das secas. Será que a gente está vendo isso hoje em dia, né? Olha só, escassez de água, abundância de chuvas em algumas localidades, tempestades e furacões e inundações, enfim. Sem contar, gente, que essas alterações também afetam principalmente o ciclo reprodutivo de alguns seres vivos, o que pode levar uns a uma superpopulação, como por exemplo, o mosquito adora quente, adora locais quentes, mas existem outros organismos que não conseguem se reproduzir com tanto calor, com tanto aquecimento, ok? Bom, gente, o ciclo do oxigênio ele está intimamente ligado ao ciclo do carbono pelo simples fato de que lá no ciclo do carbono a gente tem a fotossíntese utilizando o CO2 da atmosfera e liberando para o meio externo o oxigênio, liberando como resíduo da produção dessa glicose o oxigênio sob a forma de gás, tá? E o oxigênio, que é tão importante também para a composição das nossas moléculas, tá? A gente consegue dessa forma, através da respiração. Só uma coisa. Aquele outro slide eu achei fofinho, por isso eu coloquei aquela imagem, tá? Mas essa daqui é a do ciclo do oxigênio mesmo. Tá? Então, aqui. Como é que a gente consegue o oxigênio? Nós conseguimos através da respiração. E esse oxigênio, ele é oriundo aqui, ó, da fotossíntese. A fotossíntese assimila o CO2 atmosférico, ok? Ela produz a glicose, ela produz o alimento para ela, primariamente, tá? Fotossíntese a plantinha faz para quê? Para que ela possa respirar, tá? Para que ela possa tirar a energia contida nessa molécula. Ela faz fotossíntese para guardar, ou seja, os vegetais também armazenam glicose sob a forma de amido, que é um carboidrato de reserva vegetal, ok? E eles também produzem esse carbono, produzem esse açúcar, gente, para que eles possam crescer, tá? Em que sentido? Eles prendem o carbono nos corpos deles sob a forma de celulose presente na parede celular de todas as celulinhas vegetais, tá certo? E assim, quando a gente pensar, por que quando se fala em aquecimento global, se fala tanto em reflorestamento? É simples. Todas as vezes que você planta um vegetal, ele vai ter que tirar CO2 da atmosfera para fazer fotossíntese. Consequentemente, ele vai produzir um açúcar, esse açúcar vai ser convertido em celulose, que está presente na parede celular de todos os vegetais, e vai ficar preso no corpo do vegetal. Essa situação, gente, é o que a gente chama de sequestro do carbono, tá certo? E isso é uma medida extremamente importante para mitigar, para diminuir a quantidade de CO2 presente na atmosfera. Só uma curiosidade, o CO2 ele é menos nocivo que o metano. Da onde é que vem o metano provocando efeito estufa? O metano vem
principalmente lá da flatulência das vaquinhas, né? Do sistema digestório delas, o arroto e o pum das vaquinhas tem papel importante aí no que a gente chama de aquecimento global, né? Já que o metano não consegue ser metabolizado como o CO2 na fotossíntese, ok, gente? Muito bem. Voltando aqui para o nosso ciclo do oxigênio, então, o ciclo do oxigênio, olha só como ele está intimamente ligado com o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, fotossíntese. Através da fotossíntese, eu também libero o oxigênio para a atmosfera e todos os organismos que são aeróbios vão utilizar esse oxigênio para o seu processo de respiração, ou seja, para o seu processo de quebra da molécula de glicose para liberar a energia contida nela. Tudo bem? Olha só, os processos de fotossíntese liberam o oxigênio para a atmosfera, enquanto os de respiração e combustão consomem esse oxigênio, ok? O processo de fotossíntese, ele acontece lá nos vegetais, né? O ciclo do oxigênio se encontra intimamente ligado com o ciclo do carbono, já que o fluxo deles está associado aos mesmos fenômenos que a fotossíntese e a respiração, ok? Parte do oxigênio, gente, lá da estratosfera, que é uma das camadas da nossa atmosfera, é transformada pela ação da radiação ultravioleta em ozônio. Certamente vocês já ouviram falar na camada de ozônio, que é tão importante para quê? Para filtrar a radiação ultravioleta que atinge a Terra. O ozônio, na verdade, ele é protetor quando ele está lá na estratosfera, porque quando ele desce, ou se ele descer muito, as pessoas acabam se intoxicando com ele, né? Tem sérios problemas aí com a grande quantidade de ozônio, tá certo? E outra coisa, a liberação constante dos CFCs presentes nos desodorantes, nos ar-condicionados, desodorante aerossol, tá? Ar-condicionado, geladeira, eles acabam destruindo, acabam desfazendo a camada de ozônio, permitindo uma maior passagem de radiação ultravioleta, o que é extremamente ruim também para o nosso planeta, ok?